foi esse seu interesse nas origens, na infância? Como que você foi caminhando para fazer economia, ciências contábeis, né? E despertar esse seu interesse? Legal. Bom, sempre conto essa história, sempre começo contando a minha história com esse episódio, né? Eu não tinha a menor noção de qual era a figura do meu pai, né? Assim, eu fui criado no interior de São Paulo, uma vida simples, a gente morava num sítio. Que cidade que é? Mariporã. Mariporã. Tem aqui do ladinho, pertinho, né? Interior de São Paulo, aqui do ladinho. E, vivi uma adolescente normal, né? Quando, com 17 anos, passando em frente a uma banca de jornal, eu fazia economia já nessa época, e eu passei e ouvi o meu pai na capa de uma revista, e tava simplesmente escrito, os bilionários da bolsa, as maiores fortunas. Eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito, esse é o meu pai que tá ali. E ali eu descobri que meu pai... Ele escondia de você? Olha, eu não acho que era proposital do tipo, vou esconder da família que eu sou um bilionário. É que naquela época ele era muito low profile. E a gente tem que entender também que não se falava muito de bolsa de valores na mídia. Sim. Eu acho que talvez ali em 2012, 2013, tava começando a se falar sobre o assunto, né? Você tinha algumas mídias especializadas também digitais, né, nascendo. Tinha alguns influenciadores também começando a falar sobre o assunto. Então, acho que o negócio cresceu mesmo de proporção de 2018 para cá, né? E, em geral, acho também existe uma tendência, não cientificamente comprovada, eu diria, mas de grandes referências, quando o investidor ele é muito focado em dividendos, ele tende a ser mais low profile. Então, o trader, né, que todos os dias ali investindo, ele quer vender uma vida de, olha lá, ganhei um carro em 2 dias. Então, ele precisa ativar esse tipo de coisa. Sim. E você pode pegar até um dos maiores dividendos do planeta, que é o Warren Buffett. Continua morando numa casinha simples, continua tendo uma vidinha simples, né? Só não é low profile porque é o tamanho gigantesco também da pessoa. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Em geral, o perfil do investidor também demonstra como que ele vai aparecer mais ou menos no mercado, né? Exatamente, exatamente. Então, naquela época, quem conhecia meu pai eram pessoas muito nichadas de mercado de capitais, né? Porque o mercado de capitais é um nicho ainda dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro é gigantesco, tem várias vertentes. Então foi aí que começou, assim, na verdade eu já tinha esse interesse de trabalhar com meu pai, já o admirava, já conhecia a história dele, então imigrante, muito pobre. Começou na Bolsa em 69, para vocês terem uma noção, nosso Ibovespa, nosso índice é de 68. Sim. Então, quer dizer... BMF também. Exatamente. Então ele trabalhava desde o início de tudo, perdeu um ano de bolsa, né? Então, um cara pioneiro mesmo, que na época não tinha quem se inspirar. Então, a gente tem que pensar que, final da década de 60, as coisas eram muito menos globalizadas. Então, não se tinha notícia, por exemplo, de Warren Buffett, de Benjamin Graham, nada disso, né? As coisas chegaram muito depois aqui. Então, pelo fato dele ter esse conhecimento em contabilidade, né? Ter sido técnico em contabilidade, ter feito economia, isso deu para ele uma visibilidade. Um certo dia ele atuava como uma espécie de auditor independente de algumas empresas de energia, de saneamento. E ele começou a perceber que ele assinava cheques, aprovava como controller, como auditor, as contas dessas empresas. E cheques de dividendos gordos para os controladores. E ele começou a perceber, caramba, eu já invisto em bolsa, eu também posso ganhar esses dividendos. Esses negócios têm capital aberto, eu posso me tornar um pequeno sócio de um grande negócio. E foi aí que ele se deu conta de que esse poderia ser um caminho vitorioso, exatamente. E aí ele fez um estudo que se chama Ações Garantem o Futuro, que hoje é o nome da empresa, GF, né? Legal. E aí... Você já chegou a fazer um podcast com ele, não? Você e ele contando a história do começo dele ou não? Já fizemos. Depois, deixa o link na descrição, porque assim, deve ser uma história muito legal, né? Já fizemos. Não, é uma história super legal. E aí, pegar todo esse estudo, né, e transformar num negócio escalável, digital, atualizado, né? Então, foi muito legal, mas eu nunca me imaginei empreendendo, sendo bem sincero. Eu fui criada na minha casa com meu pai dizendo. Eu, com 14 anos, foi meu primeiro contato como investidora, em 2008. Ele fez uma carteira de investimentos para mim, com ações da Ultrapar, e falou, olha, os dividendos que essa carteira vai te dar vão ser a sua mesada. Então, dali eu entendi. Porra, se o Posto Ipiranga não faturar, não tiver lucro no final do trimestre, eu não vou ganhar minha mesada, não vou ganhar meu dividendo, né? E aí ele foi me orientando, poxa, vamos reinvestir. Ao invés de você gastar toda a sua mesada em besteira, vamos reinvestir. E me levava nas reuniões. Então, a educação financeira sempre esteve presente na minha casa, desde muito cedo, sem eu sequer saber quem ele era, né? O tamanho da figura dele, o que ele representava para o mercado, né? Então, logo ali já me despertou o interesse. Então, eu quis seguir a mesma... Acho que é natural, né? Eu
quis seguir voluntariamente essa carreira. Então, segui os mesmos passos. Fiz economia. Aqui faz 4 anos, faz 6, né? Fiz mais 2 de contabilidade. E comecei... É complementar, não tem como, É né? complementar, não tem como. E com 17 comecei a trabalhar no mercado financeiro. Legal.